Fala pessoal, Brão Barbosa aqui. Eu sou ilustrador e sou motion designer. E uns dias atrás eu comentei no Twitter que eu fiz uma planilha para me ajudar a fazer orçamento, porque eu estava tendo alguns problemas, estava esquecendo de orçar alguns itens algumas vezes, e aí estava me atrapalhando nessa questão. Então, para me organizar melhor, eu fiz uma planilha e integrei ela, integrei de certa forma, né? Facilitei com o Illustrator para poder me dar um orçamento mais certeiro, mais garantido ali, para evitar que eu esquecesse de orçar qualquer coisa e para ficar mais organizado, mais automatizado aqui no meu sistema, tá? E aí algumas pessoas gostaram da ideia, pediram que eu fizesse um vídeo demonstrando, então é isso que esse vídeo fala sobre, tá bom? Mais um recado aqui, o meu orçamento é algo que eu estudei, que eu via conselhos de muita gente, então não aconselho ninguém a seguir estritamente o que está escrito ali, tá? E também é um compilado de várias pessoas, tanto da época de faculdade, dos professores ali, tanto como nas minhas aulas que eu tive com o Iro Kawahara, das lives da Itamara Ferreira que eu vi, tá? Das lives do Layer Lemonade e do The Future também, e eu recomendo muito toda essa galera. Então, assim, eu não estou disponibilizando os arquivos justamente por isso, tá? Porque eu não sou advogado, não sou contador nem nada. Então, esse vídeo se refere unicamente à automatização, à organização, vamos dizer assim, do contrato, tá? Não sou nenhum especialista em planilha, apesar de gostar bastante e usar bastante. Então, isso aqui não é o único jeito certo de fazer, é só o jeito que eu achei para fazer, tá bom? E estou deixando no link embaixo também dois vídeos que explicam como fazer uma automatização também das planilhas do Google com o Docs do Google, tipo um Excel e o Word, tá? Para mostrar também como tem outras formas de fazer isso, tá bom? Para começar, é só vir no Drive e aí clicar no botão novo e planilhas Google. A planilha do Google, muitas vezes ela, não sei se isso é uma coisa recente e tal, mas ela antes eu acho que só tinha a opção de fórmula em inglês, e aí eu descobri recentemente que tem essa opção aqui, ó, de sempre deixar os nomes das funções em inglês. Aí é bom deixar isso desmarcado porque as funções aqui que a gente vai usar são em português, tá? Então, esse método aqui tem vários jeitos de fazer essa organização de orçamento e tal. E a princípio, eu utilizei isso para poder me ajudar para não esquecer nenhum item, para não esquecer de orçar, para depois não ficar ter desentendimento com o cliente, nem nada do tipo. Então, a princípio aqui, eu vou fazer uma planilha simulando aqui um orçamento de ilustração, tá? O que eu vou falar aqui, tipo, vou fazer uma planilha de modelo aqui para a gente poder ter como exemplo. E, e assim, só estou mostrando aqui como é a linha de raciocínio que eu utilizei para fazer a planilha que eu trabalho e que facilitou muito para mim aqui. Então, eu não vou deixar os arquivos disponibilizados justamente por isso, porque é algo relativamente simples de ser feito e também porque cada caso é um caso, né? Então, como a galera de criação não tem muito costume com números, com planilhas, nem nada, eu vou só passar rapidamente aqui o básico, que a planilha é o seguinte, são essa tabela gigante aqui, e aí em cada célula ele pega os valores independentes e aí a gente pode colocar fórmulas com relação a ele. Então, por exemplo, aqui o mais básico aqui, vamos colocar esses valores e aí toda fórmula, toda função, ela se inicia com o igual e aí o legal é que o próprio programa, o próprio Google aqui, ele já vai sugerindo o que a gente quer. Então, no caso aqui de exemplo, ó, soma, aí você só começou a digitar e a sugestão dele aqui é aquilo que você quer, então você aperta o Enter e aí dentro dos parênteses você coloca aquilo que as células que você quer na sua função. Então é essa aqui e aí você viu aqui que ele já dá a formatação. Então é o valor 1, ponto e vírgula, valor 2, fecha o parênteses e aí aperta Enter, ele já vai te dar
o valor aqui. E isso ele está fazendo, calculando os valores dessas duas fórmulas. Então, se você alterar os valores de qualquer uma delas, ele vai sendo alterado ali também ao mesmo tempo, tá? Então, a gente pode colocar aqui mais funções, a gente pode fazer um conjunto de funções aqui para dar um valor que a gente dá o resultado que a gente quer. Então, eu quero que soma o valor dessas duas células e, além disso, some 10, vamos supor. Então, eu faço isso, aperto Enter e aí ele já vai fazer isso automaticamente, né? Então, ok? E não é só com números também. Então, no caso a planilha, né, é um sistema muito complexo e tal, e aí a gente pode fazer várias coisas aqui. Eu não sou nenhum especialista nem nada, só um curioso e entusiasta da ferramenta. Então aqui, por exemplo, se vamos falar que a gente vai calcular dias úteis, e vamos supor que sejam a soma aqui vamos colocar aqui de novo, são esses dois valores aqui. Então, esse tem aquela fórmula que eu mostrei ontem, que eu mostrei anteriormente, a soma, né? Mas você pode fazer também clicando aqui, ó, essa célula mais essa célula e aperta o Enter. E aí você quer que junte esses dois valores aqui em forma de texto, né? Então você vai colocar aqui essa, e aí acho que é o i comercial, né? Mais essa daqui. E aperta Enter e aí ele vai juntar os dois resultados aqui. Eu estou mostrando essa fórmula porque é algo que a gente vai utilizar bastante ali, tá? Então no caso aqui seria isso, e aí só para exemplificar, para colocar um espaço a gente coloca entre aspas aqui e o i aqui de novo. Então ficaria dessa forma aqui. Então, ó, e aí tudo vai sendo atualizado ao mesmo tempo, beleza? Então vamos apagar isso aqui, que é só uma introdução rápida. E aí vamos iniciar aqui. Então anote, né, tudo que você precisa que tenha no orçamento, e aí a questão é ir organizando aqui na planilha. Então, o principal aqui, igual eu falei, simulação, né? Então aqui vou falar da entrega principal. E aí vamos supor que, e aí aqui eu vou colocar se vai ser uma ilustração bitmap, se vai ser uma ilustração vetorial, se vai ser em RGB, se vai ser CMYK, etc. Então aqui embaixo eu vou colocar esse valor. Aqui sim eu posso colocar a quantidade, né? Quantidade. E aí aqui na entrega principal, vamos supor que eu esteja orçando questão de personagens. Aí aqui eu deixo fixo aqui, e aqui eu vou colocar a quantidade, e aí vamos supor aqui também que é comum que eu orce cenário. Então vamos deixar isso aqui. Aí vamos colocar também questão dos arquivos, quais arquivos vão ser entregues, né? JPEG, AI, PSD, etc. Plataformas de veiculação. Então, se vai ser no site, redes sociais da pessoa, etc. Formatos, a dimensão dos arquivos, né? E aí, questão de cronograma, algo que a gente precisa lembrar aqui. Precisar de mais um espaço aqui. Então, cronograma, vou precisar de calcular a quantidade de tempo para rascunho e para finalização. Eu vou colocar aqui também para pedir a referência, se for o caso, né, que o cliente vai mandar. E aí aqui eu vou colocar assim, especificações, quantas pessoas irão aprovar, o tempo que eles vão levar para me pagar e o tempo que eles vão levar para enviar os assets para eu começar, tipo logo da empresa, outras informações, né, etc.
Aí eu colocar aqui o que este orçamento contempla e o que não contempla, né? Aí, então aqui vai ser a base para eu saber o que eu preciso fazer, certo? O que eu preciso orçar. Aí eu vou criar aqui uma nova folha, que essa folha vai ser o local onde que eu vou puxar os dados só para poder jogar no meu orçamento, no meu Illustrator ou no Word, onde quer que seja, tá? E para isso eu vou puxar aqui os dados da folha anterior, só para ficar mais fácil depois. Então, mas primeiro vamos preencher aqui para ficar mais claro. Então, suponha que estou orçando aqui duas ilustrações bitmap RGB, que nessas ilustrações vão ter dois personagens e um cenário mais complexo. A questão dos arquivos aqui, vamos supor que o cara vai querer em JPEG e PSD, e aí vai ser vinculado isso no site da empresa, redes sociais, etc. Aí os formatos vão ser 1920 por 1080, vai ser 1080 por 1080, A4, etc. E aí vou precisar que para o meu cronograma mesmo, vamos falar que 5 dias para rascunho e mais 3 para finalização. E aí a referência que o cara vai me mandar vai estar no behance.net barra alguma coisa. Né? E aí aqui eu vou descrever que vai ser uma ilustração PB com cores sólidas da família sorrindo, sei lá. E aí aqui quem que vai aprovar isso? Vai ser o fulano e beltrano da empresa deles lá. E aí eles falaram que vão pagar com 30 dias e precisam de 5 dias para enviar os assets aqui para mim. E aí esse orçamento contempla então a ilustração, o redesenho de alguma plataforma deles, sei lá, 3 alterações, etc. E aí esse orçamento não contempla a criação textual, não contempla revisão de texto, não contempla, sei lá, impressão, produtos, caneca, essas coisas todas. Não contempla nada disso, né? Então, beleza. Isso é o que vai ser o grosso, assim, do nosso orçamento, né? E aí, vamos aqui na página 2 que a gente criou, e aí agora a gente vai buscar as informações da outra folha. E aí é fácil, só é questão da função também. Então, toda função começa com igual, a gente volta aqui naquela folha inicial, e aí a gente vai colocar aqui que a gente precisa de duas ilustrações, né? A gente vai buscar a quantidade das ilustrações. Então você pode apertar Enter, que aqui ó, ele já está buscando da página 1. Então aqui a gente pode colocar, sei lá, formulário. E o bom do Excel, das planilhas assim, é que você altera a maioria das coisas que a gente altera, ele já corrige, igual ele já mudou aqui para formulário, né? Então aqui vamos falar que vai ser o copiar e colar lá para a gente lembrar. E aí duas ilustrações bitmap. Aí aqui eu poderia já colocar aqui ilustração bitmap e tal, só que pode ser que não seja bitmap, seja vetorial, não seja RGB, seja CMYK,
Então seria legal aqui já buscar a mesma coisa, buscar essa mesma informação, né? E aí eu poderia buscar nessa célula aqui. Mas como eu mostrei antes, dá para a gente colocar isso tudo numa célula só, que aí na hora que a gente importa dentro do outro programa, fica mais fácil. Então eu posso alterar essa célula, tanto dando 2 cliques nela, como posso apertar o Enter, ou posso vir direto aqui em cima e fazer e dar sequência na fórmula, tá? Então aqui para puxar aquela outra informação, eu vou apertar o i comercial, vou colocar aqui aspas, espaço, aspas para ter um espaço entre uma informação e outra. Vou adicionar aqui o i comercial, vou voltar lá no formulário e clicar aqui na célula que vai me dar a informação da descrição da ilustração. Então aperto Enter e ele já coloca aqui, ó, 2 ilustrações vetorial RGB. Vetoriais, né, no caso aqui. E aí vamos supor aqui que não seja vetorial, vamos voltar aqui para o bitmap e seja CMYK. E aí não seja 2, seja 3 agora. Na hora que a gente vê aqui, ele já atualizou automaticamente, né? Então, beleza. E aqui ó, a gente tem dois personagens e vai ser mais ou menos a mesma coisa, né? Que a gente fez para cá, para cá, a gente vai fazer para aqui e para aqui, certo? E aí tem uma automação aqui também de planilhas, que é só você puxar aqui para baixo, que ele vai ter inteligência de saber que se você está nessa primeira linha e você fez determinada ação de buscar lá na folha anterior, e agora você está pedindo para ele copiar essa mesma fórmula para a linha 2 e 3, ele também vai entender que no formulário você está querendo as informações das 2 linhas de baixo. Então você faz isso aqui, ó, ele já buscou lá a mesma coisa, certo? Então tá, e aí aqui a questão dos arquivos, aí aqui a gente pode colocar aqui o formato dos arquivos, né? Então aqui eu vou colocar formato dos arquivos. Eu poderia colocar isso lá na outra célula e mandar ele buscar também, mas aqui eu vou colocar por extenso para ficar dessa forma, e aí eu vou mandar ele buscar aqui essa mesma informação aqui. Ok. Então aqui como não vai ter variações, eu só fiz isso, ele foi lá e buscou. Então não precisei colocar mais nenhuma informação. E aí assim agora eu vou puxando os dados de lá até finalizar isso aqui. Então agora eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, porque vai ser o mesmo raciocínio, e aí depois eu volto para a gente continuar falando sobre isso. Aqui, ó, quando é questão do cronograma, a gente pode buscar as informações da seguinte forma, com aquela fórmula de ir adicionando as informações. Vamos supor que você vai querer o prazo de 5 dias para fazer o rascunho, e aí depois da aprovação que começa a contar os 3 dias para finalização. Então a gente pode fazer da seguinte forma, ó. A gente vai acrescentar, vai colocar aqui o i comercial, né? E aí abre aspas, dá o espaço para ter entre uma informação e outra. E aí eu vou colocar aqui, ó, 5 dias úteis para a produção dos rascunhos e envio para aprovação. Uma vez aprovados, começa a contar, e aí aqui a gente dá esse espaço, fecha, né, as aspas, coloca um i comercial aqui, e aí a gente vai buscar a informação da quantidade de tempo para finalização. E aí a gente volta aqui com o i comercial, abre aspas, espaço, aí então começa a contar x dias para finalização do projeto. E aí, como a gente acabou de colocar aqui o texto, a gente fecha as aspas e dá Enter. Então, ó, ele já vai condensar todas as informações numa célula só. Aqui, da mesma forma, ó,
vamos colocar aqui, ó, igual as aprovações deverão ser realizadas por. Então aqui a gente vai buscar aqui, ó, o nome das pessoas que vai ser responsável pela aprovação, para não acontecer aquele problema de você conversou com fulano, mas depois cicrano e o gerente da empresa que também estão a fim de dar pitaco e tal. Então aqui a gente vai colocar tudo no orçamento. Eu acho que eu fiz uma besteirinha aqui. Tá. Eu cliquei ali antes de iniciar aqui o e-comercial para adicionar a informação, né? Então aqui, então clico aqui e aí eu coloco aqui, as aprovações vão ser realizadas por fulano e beltrano, e aí eu especifico aqui por onde que vai ser por e-mail ou por WhatsApp, sei lá que seja, e aí no prazo máximo de, vamos falar, 5 dias úteis após o envio. Aí fecho as aspas aqui. Beleza. Opa, deu um erro aqui. O que foi? Ah, sim, aqui, ó. Vamos editar a fórmula aqui. Vamos editar aqui em cima mesmo, ó. Eu coloquei o e-comercial, ele adiciona um conteúdo. Aqui no caso foi texto, aqui foi um conteúdo de célula. E aí aqui a gente está adicionando mais texto. Então vamos adicionar aqui o e-comercial. Então, beleza, voltou aqui. Então vamos lá de novo, ó. Vamos colocar aqui uma outra informação. O cliente se compromete a fazer o pagamento, a realizar o pagamento em até, aí espaço, fechou aqui, aí vamos colocar aquela informação e comercial, aí vão dias úteis após a conclusão do projeto. Beleza. O cliente se compromete a enviar os assets, logo, fotos, etc. E em até, é isso mesmo, aqui, em até tantos dias úteis, que a gente já informou ali atrás, em até tantos dias úteis após o fechamento do contrato, após contrato estabelecido. Sei lá, algo assim. Beleza. Aí vamos buscar aqui essa informação do este orçamento contempla. E o que este orçamento não contempla. Beleza. Bom, e agora também a informação mais importante, que é a questão do valor, a gente não fez ainda, né? Então vamos voltar aqui no formulário e vamos criar aqui, ó, outras informações aqui que a gente precisa. Geralmente a gente está falando, né, com uma agência ou com um estúdio. A gente vai precisar do nome deles, né? O nosso contato nessa empresa, o e-mail desse contato, o telefone, e aí qual que vai ser o cliente final, o produto, o título desse trabalho. Beleza, aí a gente pode fazer aqui uma questão de
um compilado aqui das informações que a gente já colocou também, o prazo total e o valor também aqui que a gente vai cobrar. Então vamos falar aqui que vai ser a agência X, o nosso contato lá vai ser o Juquinha, é o Juquinha @agenciax.com, telefone dele, e aí o telefone. O cliente que ele está trabalhando é a padaria do Zé, e o produto que a gente está trabalhando vão ser filmes de divulgação. E aí o título do projeto, né, a gente vai inserir aqui também. Tá, e aí o prazo aqui, como que a gente vai saber? A gente vai somar as informações do nosso cronograma. E aí vamos informar aqui quais são os campos que a gente quer que ele some. Então a gente sabe que a gente está estipulando que o prazo aqui vão ser 8 dias úteis, né? E aí o valor, baseado nisso tudo aqui, a gente vai precificar, né? E aí cada um vai colocar o preço que for o caso. Então vamos colocar aqui, a título de exemplo, R$ 1.000. Aqui você pode clicar em cima aqui e apertar aqui para formatar como moeda, beleza? Então vamos colocar essas informações aqui nessa outra folha também. E como eu falei, aqui a gente pode adicionar linhas aqui em cima e isso não vai atrapalhar nossas informações aqui. Vamos ver aqui quantas linhas a gente vai precisar. 3, 6, 7. Então vamos selecionar aqui 7 linhas, clicar com o botão direito, vamos inserir 7 linhas acima. Você vê que ele não alterou em nada aqui embaixo. Então tá, aí agora a gente vai buscar lá as informações. Então vai ser aqui, e aí a gente pode puxar de tudo que ele já vai trazer. E aí vamos puxar aqui também o valor total. E aí aqui a gente já tem todas as informações que a gente precisa, certo? E aí uma vez que a gente já tem isso tudo aqui, a gente pode vir aqui no Illustrator, você pode ir no Word, em qualquer lugar que seja, eu gosto de fazer no Illustrator para ficar mais amigável aqui, então vamos criar um acordo. E aí aqui você vai colocar o seu logo, bonitinho e tal. E aí o que a gente faz aqui? A gente cria os campos de texto, apaga o Silorem Y que ele colocou aqui, e aí a gente vai duplicando pela quantidade aqui de... Vamos entrar aqui no outline aqui para a gente poder ver direitinho. A quantidade de informações que a gente vai puxar daqui. Então, cada linha dessa a gente vai considerar como um parágrafo ou como um bloco de texto aqui. Então vamos vir aqui. E aí aqui a gente vai linkando aqui um quadrado no outro. E aí a gente vai linkando um texto no outro. E aí o que acontece? Quando a gente fez isso tudo, a gente pode vir aqui e a gente copia tudo isso que está aqui e simplesmente cola no Illustrator. Então, a agência X, o contato do Juquinha, e aí as informações que forem fixas, a gente já pode colocar elas aqui, né? Agência, aí eu gosto de trabalhar dessa forma aqui no Illustrator, porque já vem tudo, é mais customizável, né? Então vamos colocando aqui, aí o contato, e-mail, telefone, isso aqui é produto e o que a gente colocou? O título.
E aí também aqui a gente pode colocar orçamento de ilustração, etc. e tal. E aí em cada informação dessa a gente pode colocar nossos valores separados, e aí em cada campo a gente pode trabalhar as informações separadas. Então vamos supor que a gente vai querer aqui, ó, valor total. E aí a gente cria o texto aqui de novo, a gente linka uma caixa em outra. E aí vamos supor que o valor a gente queira que esteja ali. Então a gente diminui aqui. Beleza. E aí, toda hora que a gente mudar aqui, vamos supor que conversou lá, aumentou a quantidade de ilustrações, agora são 4. Vou precisar de mais tempo aqui de rascunho. E aí o valor subiu para R$2.000. Então, ó, o prazo aqui já foi calculado automático, o valor também, o valor eu informei, né, aqui. E aí aqui, ó, nessa folha, as informações também já mudaram, ó, 4 ilustrações. Então a gente, vamos lá, copiou aqui de novo, Illustrator, aí a gente seleciona todo o texto aqui, colou. Então, R$2.000 foram para 4 ilustrações e as informações já foram atualizadas automaticamente. Beleza? Em resumo, é isso. As planilhas, elas vão dar uma gama de personalização para a gente, de outras possibilidades, mas eu vou parar por aqui porque eu sei que muitas pessoas têm um certo receio, né, de trabalhar com esse tipo de programa, de recurso, porque pode parecer muito confuso e tal. Então vou parar por aqui por conta disso mesmo. Mas aí agora eu vou mostrar como que é a planilha que eu uso mesmo, para ver até onde eu cheguei até agora de personalização e tal, e como que isso pode ser escalado. E claro, como eu falei, eu não sou nenhum especialista nisso, sou curioso, mas fica aqui a título de curiosidade para vocês verem como chega. No meu caso, eu utilizo o Excel, e não o Google Sheets, mas é uma questão só de onde vai ficar o arquivo ou não. Então eu vou colocar aqui, ó, no meu caso aqui, ó, eu já coloquei, eu fiz aqui tanto para Motion, que eu trabalho aqui, orçamento aqui tanto para Motion quanto para ilustração. Então aqui eu vou colocar e aí as variações eu já coloquei tudo aqui num menu suspenso. Então aqui eu já seleciono, então vamos colocar aqui, vai ser uma ilustração bitmap, vão ser 3 aqui. E aí eu já configurei aqui também, que depois, se alguém tiver interesse, pode me chamar que eu explico como faz a questão da formatação aqui. Ó, toda célula que está nesse amarelão mais forte são células que eu preciso preencher. As que estão nesse amarelo mais claro, com a informação já está preenchida. As que estão em azul aqui são informações de sim ou não. E onde está cinza aqui são células que vão ser calculadas automaticamente. Então aqui são 3 ilustrações bitmap com 2 personagens e um cenário, vamos supor. E aí aqui eu vou só colocar aqui, vai ter JPEG, aí eu coloco aqui um S de sim, e aí ele já me informa ali que já está preenchido, o cara quer em PNG também. Se tiver um outro, eu vou colocar aqui o sim, eu vou colocar aqui que vai ser, sei lá, em BMP, que o cara quer em BMP também. E aí vai colocar no site dele, vai vincular no Facebook e tal, vai ter impresso também. E aí vai ser nesse formato, em A4, A3. E aí eu vou precisar de 7 dias de rascunho, mais 4 de finalização, tudo a título de exemplo, tá? Então aqui o link lá da referência que o cara me mandou foi o behance.net/referência. E aí aqui eu vou
vou descrever as imagens lá para poder ficar tudo bem esclarecido. As especificações aqui no caso, eu marco se eu vou enviar ou não um arquivo aberto para o cliente, então eu orço isso também. Pessoas que vão aprovar, aquela questão que a gente falou lá, vai ser o Beltrano e o Cicrano. Eles vão levar 60 dias para pagamento, vão pedir 10 dias para me enviar os assets, e aí esse orçamento contempla redesenho e alta definição de telas? Sim. Direção de arte e composição? Sim. Até 3 alterações dentro do briefing. Esse orçamento não contempla a criação de personagem, então não vou preencher, mas não contempla a impressão, conteúdo textual, banco de imagens também não. Fica a cargo do cliente me enviar o briefing detalhado, os assets que a gente falou lá e o conteúdo textual se tiver. Então aqui eu já preenchi. E aí voltando aqui para cima, vamos preencher de novo aqui, vamos colocar os dados para quem a gente está orçando. Então vai ser o nome da agência ou do estúdio. Eu estou conversando lá com a Maria, o e-mail dela é maria@agencia.com.br, telefone. E aí aqui também eu já formatei para que o próprio Excel me dá essa formatação de número mesmo. Então vamos falar que é 11. E aí o cliente que nós estamos trabalhando vai ser, sei lá, lojas da fulana. E aí nós estamos trabalhando aqui com questão da estampa da nova coleção. E o título aqui do projeto vai ser primavera, verão, sei lá. Aí aqui ele já está calculando a quantidade de dias baseado na informação que eu dei aqui, né, do cronograma. E aí o valor, aqui eu coloquei para ele calcular o valor determinado em quantidade de tempo, mas a gente sabe que a gente não necessariamente é só essa variável, então aqui só a título de exemplo, vamos falar que precisa de uma taxa extra aqui, eu vou falar que vai precisar, de acordo com o que eu conversei com ela, 10%, então a mais, então ele já calcula aqui, e aí no final das contas, vamos arredondar aqui para 6 mil. Então esse que é o valor que eu vou cobrar. Aí, tá aqui, ó, isso aqui é toda a tabela que eu estou puxando de lá. Então agora eu só venho, aí esse aqui é o arquivo do Illustrator que eu uso, eu deixo ele com essa segunda camada aqui, com essa máscara, só para eu saber onde que vão entrar as informações que eu vou puxar daqui. Então aqui eu seleciono, tudo o que eu quero. E colo aqui dentro. E aí eu deixo essa máscara para eu saber os ajustes que eu preciso fazer. Por exemplo, essas informações aqui mesmo, todas elas eu gosto de deixar alinhadas à direita aqui. E aí agora eu vou ajustando essas informações. Então, são a questão das ilustrações aqui. E elas vão vir nesses formatos. E aí aqui eu já posso apagar esse excesso de parágrafo ali. E aí com veiculação nos seguintes canais. Aí eu deixo nessa coluna da direita aqui. Então vai ser impresso e tudo. E aí os outros itens são o design de 2 personagens, o design de cenário, as especificações. Os arquivos serão enviados para o e-mail maria@agência, aquele e-mail que eu preenchi lá no Excel lá atrás. E aí tal, a entrega será nos formatos descritos abaixo. Então vou fazendo aqui esses ajustes. Elimino aqui esse excesso de espaço. E corto aqui
Aí aqui a informação que os arquivos abertos não serão compartilhados com o cliente, nesse caso. Aí a questão do cronograma. Em 7 dias úteis, os rascunhos serão entregues e tal. As aprovações. Aí aqui, ó, esse orçamento contempla as informações que eu coloquei lá. Aí aqui eu posso apagar esse espaço. E aí fica a cargo do cliente o envio a partir aqui, né, do briefing detalhado. E aí as outras informações já estão aqui tudo direitinho, tudo encaixadas aqui. Então, uma vez que está tudo certinho aqui, eu posso ocultar essa máscara, vir aqui e salvar aqui o orçamento, um PDF aqui, e mandar para o cliente. Então, se ficou qualquer dúvida aí do vídeo, me chama no Twitter lá, @abraãobarbosa, e me fala que se eu souber eu te ajudo, se não a gente procura junto, tá bom? Espero que tenha ajudado aí. Valeu, até mais!